Fala galera, tudo certo com vocês? Aqui quem fala é o Augusto, e o game que nós vamos analisar através deste vídeo é o Splatoon, ou Splatoon, disponível para o Nintendo Wii U. Splatoon, game de tiro desenvolvido e publicado pela Nintendo e lançado em maio de 2015 exclusivamente para o Nintendo Wii U. Quem olha a capa do jogo pode não acreditar, mas estamos falando de fato de um game de tiro em terceira pessoa. Entretanto, apesar de o game remeter a um gênero conhecido, de tiro, praticamente tudo o que vemos e encontramos no game é original e único. E por que dizemos isso? Bom, são diversas as razões. Splatoon gira em torno de batalhas, tanto online quanto offline, cujos lutadores, ou guerreiros, são pequenos personagens chamados de Inklings, ink de tinta, que são na prática uma mistura de humanos ou humanoides, com sujeitos líquidos, gelatinosos, feitos de tinta, no estilo de Lula. E ao invés de utilizarmos munição convencional, como balas de arma de fogo, por exemplo, os Inklings atiram unicamente tinta. Isso mesmo, a munição é exclusivamente tinta. E aí que está o grande diferencial do game. Além de utilizarmos a tinta para matar os adversários, a tinta serve também para cobrir o cenário, e por cenário lê-se o chão, as paredes e tudo mais à sua volta. O game conta tanto com modos de jogo offline quanto online. Logo no início do jogo, o seu personagem aparece numa espécie de praça, de Inkópolis, que seria a cidade ou a terra natal dos Inklings, e serve aqui como um menu, a partir do qual você visualiza os diversos locais que podem ser visitados, cada qual representando os diferentes modos do game. À sua esquerda, por exemplo, ficam as lojas em que você pode comprar armas, equipamentos, roupas e sapatos para o seu personagem. À sua direita, fica o local onde você arma e organiza, digamos assim, as batalhas offline. Diretamente à sua frente, encontra-se o lobby das batalhas online. E em frente à direita, entrando num bueiro de esgoto, você encontra a campanha offline do game. Você pode caminhar em direção a estes locais com o seu personagem na tela da TV, ou simplesmente clicar no mapa da tela do gamepad para acessá-los. Pois bem, vamos falar inicialmente dos modos offline do game, tanto das batalhas multiplayer quanto da campanha. Primeiro, quanto às batalhas, elas ocorrem no chamado Battle Dojo, onde se dão as batalhas do multiplayer local. Essas batalhas são as mais simples e talvez possamos chamá-las de as mais chatinhas do game, pois se resumem, ou se restringem, melhor dizendo, a 2 jogadores competindo para ver quem explode mais balões com a sua respectiva tinta, enquanto um jogador usa o gamepad, o outro usa a tela da TV com outro controle. Neste modo, não há pontuação por matar o adversário, tampouco por utilizar a tinta para cobrir o cenário. A meta, nesse modo, restringe-se a ver quem faz mais pontos, sendo que o critério para a pontuação é exclusivamente estourar balões. É isso e nada mais. Quanto à campanha, por outro lado, ela já é bem mais divertida, apesar de não ter sido, pelo menos não na nossa opinião, o foco principal dos desenvolvedores, que inegavelmente miraram com muito mais força e empenho nas batalhas online. A campanha não é muito grande, na prática é onde você aprende a jogar, a dominar o seu personagem, a utilizar a mecânica de movimentação, que é bem única, e os tiros. São em torno de 20 fases divididas em 4 mundos, ou áreas, sendo que você leva em torno de 10 minutos para passar de cada uma. Cada mundo ainda tem um boss, que na prática, sendo bem sincero, se assemelham muito um do outro. Como pano de fundo para a campanha, o game conta a seguinte história. O grande Zapfish, tido como a fonte de poder de Inkópolis, foi sequestrado pelos Octarians, espécie de monstrinhos malvados. Você assume então o papel de uma agente Inkling que é recrutada por um veterano de guerra cuja atribuição é resgatar o tal Zapfish. Nessa jornada, você não pode escolher a sua arma, o game quem escolhe para você, sendo possível apenas fazer upgrades com as moedas que você vai coletando ao longo das fases. Se você pega bem a dinâmica de movimentação, você joga e vence toda a campanha tranquilamente sem grandes dificuldades. Uma e outra fase apenas, que tem uma e outra parte que pode se revelar um pouco mais chatinha, mas longe de representar qualquer nível significativo de dificuldade a ponto de chamar o game de difícil. As fases são, na prática, trajetos cheios de obstáculos, de plataformas de inimigos, os quais você precisa atravessar ou ultrapassar para chegar até um determinado ponto que fica no final de cada uma das fases. Quanto aos inimigos, que se constituem na prática de monstrinhos de tintas, robôs que comem tinta e similares, você mata simplesmente atirando a sua tinta, sendo que se você vacilar, eles também matam você com a tinta deles, que logicamente é de outra cor. Fora isso, a outra maneira de você morrer é caindo das plataformas. Às vezes algumas plataformas se movimentam, outras você tem que atingir escalando combinações de paredes, e daí por diante, quase tudo sempre se utilizando da tinta que a nossa personagem atira. A única parte realmente mais difícil em toda a campanha é a batalha final, do último boss. A batalha leva uns bons 20, talvez 30 minutos,
e é bem desafiadora, não tem como negar. Você provavelmente vai apanhar um pouco e perder algumas vezes até descobrir exatamente o que tem que ser feito. E mesmo quando você descobre, para derrotar o bicho você precisa estar literalmente ownando, e por ownar lê-se realmente dominando a movimentação do seu personagem. Porque você precisa ser muito rápido e ágil para saber desviar e atirar quase que simultaneamente. Do contrário, você dança, e se perder 3 vidas, volta para o início da luta. Ainda assim, você termina essa campanha facilmente em menos de 10 horas. O site How Long to Beat, aliás, estima menos de 5 horas para zerar a campanha. E quanto à movimentação? Como eu disse no início, a movimentação desse game é bem própria e verdadeiramente única. Ela foi construída e adaptada aos seres Inklings, que lembrando, são feitos de tinta. Logo, além de você naturalmente poder caminhar para frente, para trás e para os lados, você pode e deve se movimentar pela tinta. Você faz isso apertando o ZL na parte superior esquerda do controle. E ao fazer isto, você literalmente mergulha na tinta e passa a poder deslizar sobre ela. Você fica rente ao chão porque é gelatinoso, feito de tinta, e os adversários não te enxergam. Isso serve, portanto, para se esconder também. E essa manobra vale tanto para a campanha quanto para as batalhas online. O detalhe é que esse movimento você só faz sobre a tinta da sua cor. Não é possível, em outras palavras, deslizar e se esconder na tinta da cor dos adversários. Logo, se você encher a sua volta com tinta da sua cor, você consegue se movimentar rapidamente e sorrateiramente sem que os adversários consigam te ver. E ao se movimentar sobre a sua tinta, ainda, além de andar mais rapidamente de forma escondida, você consegue subir pelas paredes, saltar em locais e plataformas mais altas e ou mais afastadas e até passar através de grades e cercas. Em contrapartida, a tinta do time adversário deixa você mais lento, e se você ficar parado sobre ela, acaba morrendo. E essa movimentação sobre a tinta é a tônica do game. Você deve estar se perguntando, a tinta é ilimitada? Bom, não e sim. Não porque o seu personagem tem uma carga, um carregamento de tinta, representado por um reservatório que aparece quando apertamos o ZL, mesmo o botão necessário para mergulhar na tinta. O reservatório nos informa quanta tinta ainda temos antes de precisar recarregar. Conforme você vai usando, vai gastando, mas basta você mergulhar em um local com a tinta da sua cor e em questão de segundos você enche o seu reservatório. Dito isso, passamos para o multiplayer online, que sem dúvida alguma é o prato principal do game. As batalhas online nós podemos separar em 3 modos diferentes. O primeiro é aquele em que você joga com amigos e conhecidos em partidas criadas e organizadas conforme a sua vontade e as dos seus amigos. Você pode ajustar, por exemplo, batalhas de 1 contra 1, 2 contra 2, 2 contra 3 e daí por diante. São as chamadas Private Battles. O segundo modo você joga nas chamadas Regular Battles. O sistema pega 8 jogadores aleatoriamente de todo mundo e de todos os levels possíveis e coloca em batalhas de 4 contra 4. E o terceiro modo são as chamadas Ranked Battles, ou batalhas ranqueadas, que variam entre 3 submodos e que só podem ser acessadas por jogadores acima do level 10. Bom, e como você ganha level? Jogando batalhas online, é claro. Ao final de cada batalha são mostrados os pontos de cada um dos jogadores, e estes pontos você soma na sua experiência, e conforme essa vai crescendo, você passa de level. E, logicamente, a equipe que ganha cada batalha também ganha mais pontos, o que contribui para o upgrade mais rápido do seu personagem. Se você está prestando atenção, você deve estar fazendo a mesma pergunta que nós nos fizemos quando ficamos sabendo do game. Qual o critério para determinar quem ganha e quem vence as batalhas? Falando aqui especificamente das batalhas online, que são o prato principal do game, repito. É quem mata mais vezes os adversários ou é quem pinta mais o cenário? Ou seja, quem cobre a maior parte do cenário com a sua tinta? Apesar de a dinâmica de cada um dos modos de batalha online ser diferente e própria, a resposta para essa pergunta não é absoluta, mas ela definitivamente se aproxima muito mais da segunda alternativa. O fundamento principal do game é, sem sombra de dúvida, utilizar a tinta para cobrir o cenário e, conforme for, cumprir outros objetivos. Em modo algum do jogo, matar os adversários conta como critério específico e fonte de pontuação. Isso vai ficar mais claro conforme eu for comentar individualmente cada um dos modos de multiplayer online do game. Bom, eu expliquei que o game oferece 3 modos diferentes de multiplayer online: as Private Battles, as Regular Battles e as Ranked Battles. Destes, o principal e mais popular modo é as Regular Battles, aquelas que, como eu disse antes, não exigem um level mínimo para serem acessadas. Você pode adquirir o game e de imediato ingressar nessas lutas. Elas são livres para tudo e para todos. Nessas batalhas, duelam 2 equipes de 4 jogadores cada, que são formadas randômica e automaticamente pelo sistema, cujo objetivo é cobrir o mapa com a tinta de sua equipe. As batalhas duram 3 minutos, e ganha a equipe que, ao final, conseguiu cobrir maior parte do mapa com a sua cor. Esse modo de competição, cujo critério é cobrir o cenário com a sua tinta, é chamado no game de Turf Wars. Já nas Ranked Battles,
a 3 submodos diferentes de batalhas, os Splat Zones, a Tower of Control e a Rainmaker. Todos estes são claramente mais complexos e desafiadores do que as Regular Battles, exigindo bem mais do jogador e das equipes. No modo Splat Zones, o objetivo dos times é manter determinadas áreas do mapa cobertas com a sua tinta por determinado período de tempo. Essas áreas ficam marcadas com um pontilhado no cenário e as equipes brigam para ficar com o controle delas. O controle este que é tomado, atirando a tinta e cobrindo a maior parte dela com a sua cor. Quando uma equipe toma o controle da área, o tempo começa a baixar. A equipe que zerar a contagem primeiro, vence. Já no modo Tower of Control, as equipes têm que capturar uma torre flutuante situada no centro do mapa e levá-las até o lado da equipe adversária. Vence a equipe que conseguir fazer isso antes ou a equipe que conseguir levar a torre mais longe. Para fazer isso, isto é, capturar a torre e fazê-la se movimentar em direção ao lado da equipe adversária, você e a sua equipe precisa também cobri-la com a cor da sua tinta. E por último temos o modo Rainmaker, em que a batalha é mais ou menos no estilo Capture the Flag. Nestas existe uma arma super poderosa situada no meio do mapa. As equipes têm que pegar esta arma, que é super pesada e deixa o personagem que a carrega completamente lento, e levá-la até o lado da equipe adversária. Em todos estes submodos da Ranked Battle, ganham destaques os tiroteios propriamente ditos, perdendo um pouco de importância o critério de colorir o cenário. Nestes modos, as equipes têm que ser estratégicas, têm que pensar e jogar em conjunto, de forma a buscar o objetivo comum. Aí vale o tiroteio mesmo, matar os adversários para tirá-los da área de interesse, forçá-los a voltar à respectiva área de respawn, dar cobertura e abrindo caminho para os colegas de equipe, e por aí vai. Em todos estes modos de jogo, tanto nas Ranked Battles quanto nas Regular Battles, o Gamepad ganha uma utilidade bem interessante, já que ele fica mostrando todo o cenário, todo o mapa por cima, com a localização dos personagens da sua equipe e as tintas sendo derramadas em tempo real. Você consegue ver quais os locais onde o clima está mais pesado, quais locais ninguém pintou ainda, e aí por diante. Outra coisa bacana do mapa que fica sendo mostrado no Gamepad é que você pode clicar sobre um dos seus companheiros do seu time e ser imediatamente lançado para a localização dele, ou seja, não precisa atravessar todo o cenário até reatingir o local que você quer. De modo geral, a sensação que nós tivemos é que essas últimas batalhas, da Ranked Battles, são realmente mais complicadinhas. Não é tão fácil vencer qualquer delas. Já nas Regular Battles, por outro lado, em que o objetivo é essencialmente sair pintando o mapa, é bem mais fácil e você não encontrará muita dificuldade para empilhar vitórias, sendo plenamente factível, inclusive, terminar as batalhas sendo o maior pontuador da sua equipe. Justamente em razão dessas batalhas, que são as principais do game, Splatoon é considerado como sendo um game muito mais acessível que os shooters mais convencionais. A precisão dos games de tiros mais clássicos, mais tradicionais, fica de lado, já que você pode atirar tinta para todos os lados e ainda assim ganhar ponto para você e para sua equipe. Ou seja, é muito fácil pontuar e contribuir para sua equipe. Conforme você vai batalhando online, você também vai ganhando moedas, que são utilizadas nas lojas para comprar novas armas, equipamentos e daí por diante. E a diversidade das armas é bem considerável e vão se tornando acessíveis conforme você ganha level. Existem desde armas mais convencionais, como pistolas, rifles e metralhadoras, até baldes, pincéis e rolos. E cada arma ainda tem um tiro primário, um tiro secundário, que é acionado pelo botão R, que pode ser, por exemplo, uma bomba que você lança, e um tiro especial, acionado pelo R3, que é liberado quando você preenche uma barra lateral que se enche conforme você cobre o cenário com a sua tinta. Algumas armas, como rolos e baldes, por exemplo, são mais eficientes nas batalhas em que o objetivo é cobrir o mapa de tinta, lembrando, nas Turf Wars nas Regular Battles. Outras, como as do estilo pistola, metralhadora, são bem mais apropriadas e eficientes para as Ranked Battles, em que você tem que matar os adversários para abrir caminho e ou dominar certa parte do mapa, dar cobertura para os colegas de equipe e tal. Os mapas das batalhas também são merecedores de algum destaque. São bem criativos e combinam com a mecânica do jogo. Mas o interessante é que não são sempre todos os mapas do game que estão à disposição. Existe uma rotação automática dos mapas que muda a cada 4 horas, e a cada vez 2 mapas diferentes estão liberados. Isso vale tanto para as Regular Battles quanto para as Ranked Battles. Atualmente existem pouco mais de 10 mapas no jogo, mas há atualizações, e se espera que mais mapas surjam e estejam disponíveis com o passar do tempo. Bom, e quanto aos gráficos? Na nossa opinião, o visual do game é muito bom. Considerando a intenção do jogo, que é proporcionar um tiroteio diferente, mais descontraído, mais animado e colorido, pelo menos se comparado aos jogos típicos de tiro, os gráficos são bem satisfatórios. É tudo bem colorido, as cores são fortes, brilhantes e quase reluzentes. Quanto ao som, não há grandes comentários a serem feitos. Ele é compatível e condizente com a proposta do game, mas não é nada demais, não chegou a chamar a nossa atenção.
De forma geral, nós consideramos o game muito legal. Ele é único. O tiroteio com tintas e com essa movimentação totalmente diferente torna o game completamente inédito. E para quem é fã da Nintendo e não tinha até então uma alternativa de jogo de tiro, especialmente com a possibilidade de batalhas online, o game é ainda mais interessante. É claro que ele é mais cartunesco e mais infantilizado, especialmente se comparado com os shooters mais tradicionais como Call of Duty ou Battlefield, mas isso não tira o brilho e a genialidade do jogo. Na verdade, nem tem como colocar ele como rival direto das ditas franquias mais clássicas. O game é totalmente diferente e singular, e corre por fora, digamos assim. Os sites especializados também deram notas bem elevadas e favoráveis ao game. A IGN, por exemplo, deu nota 8,6, o GameSpot deu nota 8, e no Metacritic possui uma nota agregada de 8.1. Já o All Games deu nota 10 para o game. Nós, da Queens Gamers BR, acompanhamos essa média e classificamos o Splatoon com nota 8,5. A crítica mundial, de forma geral, foi muito boa para o game e para a Nintendo. Há quem afirme, inclusive, ser este um dos melhores, se não o melhor game original da Nintendo dos últimos anos. Também por isso, você dificilmente encontrará uma lista de top games de 2015 que não inclua este jogo. Além disso, é válido registrar que o game foi eleito, inclusive, na Game Awards de 2015 como o melhor game do estilo shooter, desbancando adversários de peso como Call of Duty, Black Ops 3, Halo 5 e Destiny. Somando tudo, a conclusão mais justa a se chegar é de que a Nintendo mais uma vez se superou e surpreendeu a tudo e a todos. Ninguém na indústria dos videogames podia imaginar que a Nintendo faria um shooter tão único, tão engenhoso, tão original e tão bem feito quanto este. E cabe reforçar, um shooter cujo prato principal é inegavelmente as batalhas e a jogatina online, o que a gente sabe que nunca foi o terreno mais almejado pela Nintendo. Dos poucos aspectos que foram negativamente criticados internacionalmente, cabe citar a ausência da possibilidade de comunicação por voz durante as batalhas e o tamanho dos mapas das batalhas online, reputados por alguns como sendo muito pequenos. Pessoalmente, como as batalhas são muito rápidas e as equipes contam com no máximo 4 componentes, nós não achamos os mapas ruins nem pequenos, sobretudo a ponto de comprometer a diversão do game. Se fossem muito maiores, os jogadores provavelmente sequer se encontrariam no mapa, e isso diminuiria a competitividade. Essa é pelo menos a nossa opinião. No Brasil, quando esta análise foi confeccionada entre o final de 2015 e o início de 2016, o game estava com preço bem elevado, beirando, pasmem, os R$300. Nos Estados Unidos, o game continua com preço de lançamento, ou seja, $60. Um fator a eventualmente compensar este altíssimo valor é o fato de que o game recebe atualizações constantes, de armas e de mapas, por exemplo, e que são todas, pelo menos até o momento, gratuitas. Enfim, pessoal, é isso aí. Se você puder, pedimos que comente o vídeo, deixe a sua opinião e se gostou, deixe um favorito e se inscreve no canal. Obrigado por assistir e pela atenção e até a próxima. Abraço, valeu, falou!